Uma atualização importante acaba de acontecer no caso das crianças desaparecidas em Bacabal, no Maranhão. Então ali foi confirmado que realmente as 3 crianças estiveram ali. Foram 4 cachorros, 4 canóvis que foram com os odores específicos das 3 crianças. Quando se passavam da Ágata e do Alan, os cães iam em direção ao rio. Faziam o mesmo percurso que o Cauã teria explicado onde teriam ficado na casa e iam em direção ao rio. Quando era do Cauã, ele pegava a trilha onde o Cauã foi localizado, o que comprova que os cães tinham um veredito real que as crianças teriam tido ali e ido no local correto. Quando tivesse passado o odor específico de Cauã, se ele não tivesse subido, poderia pairar uma dúvida. Mas a partir do momento que ele subiu e não foi um cão, foram 4 que confirmaram, as nossas buscas, as investigações partiram para ali, ou seja, a gente já tinha o ponto 0, ou seja, onde eles estiveram juntos pela última vez, e ali nossa investigação iria dar continuidade. A partir de então, a gente poderia ter um crime? Poderia, né? A gente analisou com uma probabilidade remota, porque está, vamos dar um exemplo, um algoz encontrar 2 crianças perdidas e ali fazer o mal. Poderia ter essa possibilidade? A gente não pode descartar. Poderia terem caído, igual falaram que a gente tinha dado essa versão, que eles teriam efetivamente caído no rio, ia se afogado, morrido. Essa versão não foi dada a momento nenhum oficialmente pela Polícia Civil. Seria uma das hipóteses? Sim, como várias hipóteses podem ter ocorrido a partir dali. Mas o que a gente tem pontual é que até aquela chegada não existe uma 4ª pessoa envolvida. Não existe ninguém que andou com as crianças na mata, não existe ninguém que alimentou essas crianças na mata. A partir de quem? A partir da versão da testemunha que a gente tem, que a principal prova que a gente tem é a testemunha, que é o Cauã. E ele, como eu falei, ele é firme nas suas palavras, não foi uma pessoa só que o ouviu, foram várias pessoas e profissionais especializados que o ouviram e conseguiram extrair dele essas informações. Quando parecia que as investigações seguiam sem grandes novidades, um novo episódio envolvendo a própria família das crianças acabou levantando ainda mais perguntas e reacendeu dúvidas sobre tudo o que pode ter acontecido. Nas últimas horas, novas informações vieram à tona após um incidente envolvendo a avó materna das crianças, Francisca Cardoso. Ela e o marido, José Emídio, foram atropelados enquanto estavam em uma motocicleta. O caso aconteceu na última sexta-feira, quando os 2 seguiam pela região e foram atingidos por uma caminhonete branca, que, segundo relatos, não parou para prestar socorro. O impacto foi forte. Francisca sofreu fraturas no punho e no joelho, enquanto o marido teve uma fratura exposta na perna. Ambos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico, onde permanecem internados e devem passar por procedimentos cirúrgicos. O que mais chamou atenção, no entanto, foram as declarações feitas pela própria avó logo após o ocorrido. Segundo pessoas próximas da família, Francisca afirmou acreditar que o atropelamento não teria sido um acidente comum. De acordo com relatos repassados por familiares, ela disse que o motorista da caminhonete teria avançado diretamente contra a moto em que ela e o marido estavam. A avó chegou a afirmar que, na percepção dela, o veículo teria atingido os 2 de propósito. Essa declaração acabou repercutindo rapidamente entre moradores da região e nas redes sociais, principalmente porque aconteceu em meio às discussões sobre o desaparecimento das crianças Ágata, de 6 anos, e Alan Michael, de 4. Pouco tempo antes do atropelamento, Francisca também havia voltado a falar publicamente sobre o caso dos netos. Segundo pessoas próximas, ela reafirmou que nunca acreditou na hipótese de que as crianças simplesmente se perderam na mata. Para a avó, existe a possibilidade de que alguém tenha levado os 2. Ela afirmou que não pretende desistir de buscar respostas e que continua acreditando que ainda há algo que precisa ser esclarecido na investigação. Essa posição é compartilhada por outros membros da família. A mãe das crianças e o avô também demonstram dúvidas sobre a versão de que os pequenos teriam se perdido na floresta. Enquanto isso, as autoridades continuam trabalhando com a hipótese principal de que as crianças possam ter se perdido na região de mata próxima à comunidade e eventualmente seguido em direção ao rio. Ainda assim, alguns pontos continuam levantando questionamentos. Um deles envolve o primo das crianças.
Anderson Cauã, de 8 anos, que estava com elas no dia do desaparecimento e foi encontrado 3 dias depois. Segundo relatos, o menino foi localizado desidratado, mas com poucos ferimentos, algo que chamou a atenção de moradores e até de pessoas envolvidas nas buscas. Isso porque a área onde ele foi encontrado possui vegetação densa e terreno considerado difícil de atravessar. Outro detalhe citado por pessoas da região é a distância entre o ponto onde as crianças moravam e os locais onde cães farejadores indicaram possíveis vestígios. Essa distância chega a cerca de 4 ou 5 quilômetros. Mesmo com buscas intensas realizadas por bombeiros, policiais e equipes especializadas, incluindo varreduras no rio com equipamentos de sonar por quilômetros, nenhum vestígio concreto das 2 crianças foi encontrado até agora. Diante de todos esses elementos, novas perguntas começam a surgir novamente no caso. O atropelamento da avó, as declarações feitas por ela pouco antes do ocorrido e os pontos que ainda permanecem sem explicação continuam alimentando dúvidas entre moradores e pessoas que acompanham o caso. Enquanto isso, as investigações seguem em andamento. As autoridades continuam analisando todas as informações disponíveis e tentando esclarecer o que realmente aconteceu naquele dia em que as crianças desapareceram. E neste momento, mais do que respostas, o que cresce ao redor do caso são novas perguntas.